Quando eu era pequeno, meu irmão me colocava para ler Monteiro Lobato. Eu lia também as fábulas do Monteiro Lobato, Reinações de Narizinho e tudo mais. E eram vários volumes e eu achava muito legal. No começo eu não gostava muito não, mas depois eu fui gostando muito. E tem uma fábula que é a fábula da A Menina do Leite. Não sei se alguém se recorda aqui dessa fábula. Engraçado, a menina havia colhido o primeiro leite de sua vaquinha. Primeira vez que a vaquinha, uma vaca mocha, produziu leite, ela foi lá, colheu no tambor, estava voltando para casa com esse tambor cheio de leite na cabeça. E ela estava fazendo um plano, vou vender esse leite, vou comprar 12 ovos e vou colocar para chocar. E eu sei que vão nascer 12 pintinhos. Desses 12, eu vou dar um desconto, 2 morrem. Então 10 vão crescer, 5 galinhas e 5 frangos, 5 galos. Vendo alguns galos e aí compro mais pintinhos. E ela começou a fazer os cálculos, então depois com 10 galinhas, ela teria aí 1000 ovos ao longo aí do ano e ela teria então assim muitas galinhas. Depois ela venderia algumas das galinhas, compraria também alguns porcos e aumentaria assim a pecuária dela e tudo mais, os animais dela, até que chegou um dia que ela ficaria bem rica, ela andando com esse leite na cabeça e aí fazendo esses sonhos. E aí o que aconteceu com ela? Ela tropeçou num toco e o tambor virou, o leite derramou no chão, molhou ela também, respingou nela, e ela viu todos os sonhos dela ali por cair por terra. É uma fábula triste, né, inclusive, né? Mas fica uma ilustração aqui, por quê? Nós vemos essa menina cheia de sonhos, talvez um pouco a semelhança de José, talvez a semelhança de cada um de nós também, que fazemos muitos sonhos, sonhamos em nos casar e sermos felizes, termos a nossa casa toda ajeitadinha. Quando eu era solteiro, eu tinha um sonho de ter os CDs todos organizados assim, sabe, do lado do aparelho de som e tudo mais, porque lá em casa, quando eu era solteiro ainda, minhas irmãs mexiam nos CDs e deixavam tudo bagunçado. Minhas irmãs, eu não, sabe? E o que acontece? A gente às vezes tem um monte de sonhos, você tem um sonho, eu vou terminar o ensino médio, vou fazer uma faculdade, conseguir um bom emprego, e depois eu vou fazer isso e aquilo outro, aí acontece desse balde de leite cair no chão e os teus sonhos irem por água abaixo. Aí depois acaba que ou casa e separa, ou casa e não é feliz. E o que era para ser um príncipe encantado em cima de um cavalo branco, parece que só veio o cavalo e o príncipe encantado não veio. E o que era para ser um sonho vira um pesadelo e você se vê caído no chão, jogada no chão com os respingos do leite no seu corpo, triste, porque todos os teus sonhos foram por água abaixo. E a gente pensa, poxa, será que os meus sonhos poderão se realizar algum dia? E muitos pensam que não é mais possível. E é muito triste quando alguém pensa assim, eu não vou poder ser mais feliz, não tem mais como eu ser feliz. A minha vida já deu muito errado, eu me tornei uma pessoa muito ruim, eu me tornei uma pessoa muito mal, eu já cometi muitos crimes, eu já pequei muitos pecados. Pastor, se o senhor soubesse quais tipos de pecado eu já cometi, o pastor não acreditaria que há esperança para mim. Por isso eu estou falando aqui a respeito de José, que teve sonhos grandiosos e em determinado momento os seus sonhos pareciam que jamais se realizariam. Se ele havia tido um sonho de governo, ele se via então vendido pelos próprios irmãos, vendido como escravo para os ismaelitas, primeiramente lançado num poço, depois como um escravo na casa de Potifar, no Egito, longe do seu povo. Então ele pensa assim, poxa, não tem mais como os meus sonhos se realizarem, mas o que é impossível para o homem é possível para Deus. Se você crê em Deus, então você crê no impossível. O nosso Deus é um Deus de impossíveis. Deus faz
impossíveis possíveis. E isso aconteceu na vida de José. Tem muitos ensinos importantíssimos aqui nesses capítulos aqui que falam, em Gênesis, que falam sobre José. Eu queria fazer a leitura no versículo 1 ao 10 do capítulo 39. Preste bastante atenção, essa palavra abençoará você. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Ele não ficou na senzala, ele passou a morar na casa do Senhor. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Olha aí que coisa maravilhosa. Desde que o deixou cuidando da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. Potifar era meio cuidadoso ali com a comida. José era atraente e de boa aparência. Devia ser assim, tipo eu, né, queridos? E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou, está repreendido, Satanás. Venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse, meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ele insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Nós vemos assim as encruzilhadas que José enfrentou, fundo do poço. E essa expressão fundo do poço é uma expressão que eu gosto de trabalhar com ela, porque nessa minha caminhada como pastor, eu vejo muitas pessoas no fundo do poço. Às vezes um fundo de poço moral, um fundo de poço financeiro, um fundo de poço espiritual, envolvido no pecado, destruído pelo pecado, vencido pelo pecado. Aí eu tenho que dizer que Jesus é especialista em tirar pessoas do fundo do poço. Então, se você sente que está no fundo do poço, não se desespere, porque Jesus já tirou muitas pessoas do fundo do poço. E Ele pode tirar você, Ele quer tirar você do fundo do poço. José estava no fundo do poço, mas foi tirado de lá. Foi chamado, foi vendido como escravo, foi para a casa de Potifar como um escravo, mas ele conseguiu galgar o respeito de Potifar, conseguiu ganhar a confiança de Potifar e se tornou alguém com uma certa proeminência ali onde ele estava trabalhando. Ele foi se destacando. E por que ele se destacou? É importantíssimo eu dizer, porque ele tinha o Espírito Santo de Deus na vida dele, mas também porque ele era obediente aos princípios bíblicos. Ele era, em suas atitudes, ele se pautava de acordo com princípios bíblicos, desde a honestidade, trabalho, e Provérbios fala sobre trabalho, preguiçoso, vai ter com a formiguinha. Porque às vezes a pessoa até tem um Espírito Santo, crê em Deus, mas não anda de acordo com os princípios da Bíblia. Bom, você pode ser um homem fiel a Deus, um cristão fiel, cheio do Espírito Santo. Mas se tu for preguiçoso, você não vai avançar profissionalmente.
Se você for preguiçoso, várias áreas de tua vida não vão bem. Às vezes a esposa te chama para ir para algum lugar, fazer alguma coisa diferente. Aí, não vou não, que está com preguiça. A preguiça atrapalha. O seu filho está querendo sair com você, está querendo jogar bola com você. Aí você, não vou não, por causa da preguiça. Olhando para a história de José, eu consigo concluir com facilidade que José não era alguém preguiçoso, mas um funcionário exemplar, que conseguiu se destacar ali. E com certeza ele pensava, como Paulo narra em Efésios capítulo 6, versículos 5 a 8, e José trabalhava como se fosse para Deus que estivesse trabalhando, sabendo que isso geraria resultados, sabendo que uma forma dele tentar honrar ao Senhor. É certo que José era um funcionário exemplar. E eu quero desafiar cada um dos irmãos aqui a sermos exemplares naquilo que nós fazemos. Você é instrumento de Deus quando no seu trabalho, na sexta-feira à noite, as pessoas se reúnem e fazem uma oração, e você, por ser religioso, é convocado para fazer essa oração, tudo bem? Mas você também honra a Deus quando você é um funcionário exemplar. Quando você chega na hora certa. E chegar na hora certa não é entrar 8 horas e chegar lá 8 horas, é chegar lá 10 para as 8. Para dar tempo de quando colocar a digital lá no ponto, você já está pronto para o trabalho. Você ser alguém dedicado, não ficar jogando serviço para os outros, ficar se esquivando de trabalho. Às vezes você se propõe a ser um cristão, agora uma nova vida, aí de repente você tira um intervalo ali por um café no trabalho, e aí fica 50 minutos escondido lá no estoque, lá, e ninguém te vê ali, se esconde para poder ficar 40 minutos sem trabalhar, um café que era para ser 5 minutos. Eu não tenho dúvida que José não agiu assim. Ele era um funcionário exemplar, digno de confiança, de maneira que Potifar entregou o comando da casa dele, de todos os outros escravos e funcionários, ao comando de José. E é certo que José agiu corretamente. A casa de Potifar foi abençoada através da vida de José. E isso, irmão, é muito lindo. Porque Deus quer que você seja uma bênção. Deus quer te abençoar, mas Deus quer que você seja um abençoador também. E que as pessoas que lidam com você, no seu trabalho, na sua casa, onde você estiver, que elas sejam abençoadas através da sua vida. Aqui nós temos professoras também. E, por exemplo, a Cátia, ela não vai poder suprir completamente, ou cumprir o papel que cabe à mãe. Mas, em alguma medida, a Cátia vai ministrar uma quantidade de amor para as crianças. Enquanto há professoras que são ríspidas, que só fazem obrigação, uma professora cheia do Espírito Santo, age com mais humanidade, consegue ministrar algo mais, e no final do ano, digamos assim, os pais poderiam dizer, não, a minha filha foi abençoada através dessa professora. O meu ambiente de trabalho, foi abençoado, a minha empresa foi abençoada por causa daquela pessoa, porque era um bom funcionário. Olha, desde que a gente contratou aquela secretária do lar, que ela veio trabalhar aqui, a minha filhinha, que antigamente tinha pesadelo, era perturbada, hoje ela está tão pacífica, a minha casa agora está com tanta paz, porque fulana que está trabalhando aqui agora é uma pessoa pacificadora, ela tem um Espírito Santo na vida dela. E você ser cheio do Espírito Santo repercutirá em todas as áreas da sua vida. As pessoas ao seu redor serão abençoadas. Potifar confiava em José. E eu tenho que perguntar, você é uma pessoa confiável? Você é uma pessoa confiável? Eu posso confiar em você? Eu posso emprestar um dinheiro a você? Será que eu posso emprestar um cheque para você? E você vai cobrir o cheque no momento adequado? Houve uma irmã em nossa igreja, há muitos anos atrás, acho que uns 15 anos atrás, mais ou menos, que ela emprestou um cheque para uma colega.
E ela pediu, não preenche o valor não, porque eu vou lá preencher com o valor exato e tal. Aí o que era para ser um cheque de R$300, entrou R$2.000 na conta dela. E o cheque especial dela cobriu, mas a pessoa não depositou o dinheiro e essa irmã da nossa igreja teve que pagar, teve que ficar com prejuízo. Você é alguém confiável? Eu posso contar um segredo meu para você? Esses dias eu moro de aluguel, e quando eu fui assinar o contrato, precisava de 2 fiadores. Isso é a coisa mais linda do mundo, né? Você precisar de fiadores. E eu comentei com algumas pessoas isso, mas não foi nem pedindo fiança, não. Que, graças a Deus, meu Deus me abençoou com 8 irmãos e 2 pais. Eu tenho pelo menos 10 fiadores aí, sem contar os cunhados, né? Mas aí teve várias pessoas algumas pessoas me ligaram e disseram, ô pastor, fiquei sabendo que o senhor está precisando de um fiador, se precisar pode falar comigo que eu me habilito a ser fiador também. E aí eu falei, irmão, e se eu não pagar o aluguel? Não tem problema não, eu pago. Eram pessoas que confiavam, e pelo fato das pessoas confiarem em mim, irmãos, como eu me preocupo em ter um proceder exemplar. Potifar confiava em José. E quando você vai se apresentando como um homem cheio do Espírito Santo, no seu local de trabalho, em meio aos seus familiares, você vai ver pessoas confiando em você. Às vezes confiando bens, mas muitas vezes confiando o próprio coração, confiando confidências, abrindo o coração para você, contando sonhos, contando traumas, contando alegrias, contando tristezas. E nós, como homens e mulheres de Deus, devemos honrar essa confiança e agir de forma excelente. E quando a mulher de Potifar procura José, assediando José, José já dá um pulo e fala, negativo, Potifar me confiou tudo, menos você. Será que Potifar falou isso para José? Olha, te confio tudo, menos a minha esposa você não toca nela não. Eu não acho que ele tenha dito isso com essas palavras. Mas José sabia onde podia colocar a mão ou não, ele sabia até onde ele poderia ir. O pastor, querido, não vai ficar te perseguindo diariamente aí dizendo que você pode fazer ou não. O desejo é que tu amadureça, que tu cresça em Deus e perceba até onde você pode ir, até onde o que você pode fazer ou não. E aí o que acontece? Quando José pensa que as coisas estão melhorando, que agora ele já estava com mais conforto, com certeza ali como coordenador ali na casa de Potifar, talvez ele até pensasse, agora eu já estou governando, eu acho que o meu sonho se cumpriu. Mas não havia se cumprido, havia muito mais. Deus tem sonhos para nós, sonhos grandiosos, e às vezes a gente quer se contentar com o meio termo. Eu não quero metade da bênção, eu quero a bênção completa. Eu não quero viver metade dos sonhos de Deus para a minha vida, eu quero viver o sonho completo, os sonhos completos. E aí quando ele estava numa situação de aparente conforto, as coisas desandam, a mulher de Potifar arma como que uma casinha para ele, e aí ele é reputado ali então como um estuprador, e ele vai para a prisão então com esse título, né? Como se fosse um estuprador, pelo menos uma tentativa de estupro. A reputação dele mais uma vez é jogada lá no chão, ele se vê mais uma vez humilhado, se vê mais uma vez rejeitado, se vê mais uma vez só, se vê mais uma vez com as mãos atadas e com certeza mais uma vez ele chora amargamente. Irmãos, eu queria dizer para vocês que quando você entrega a sua vida para Jesus, você nunca mais vai chorar. Mas isso não é verdade. Choraremos. E até Jesus diz, bem-aventurados que choram, Jesus chorou, hora e outra. Nós choraremos, nós enfrentaremos lutas. Mas em nenhum momento Deus abandonou José. Nem tampouco o Senhor tem abandonado a ti. Veja que se havia o ódio dos irmãos como uma ameaça a José, o assédio era também uma ameaça. Agora, Gênesis 39:9, José diz assim,
Como, pois, eu cometeria tamanha maldade contra Deus? Ele não pensa apenas em Potifar, mas ele pensa em Deus. Esse pecado é contra Deus. Irmãos, e quando você peca? Quando você está vivendo uma vida devassa, fazendo aquilo que é errado, é contra Deus que você está errando. O salmista Davi, o rei Davi, ele disse: Senhor, contra ti, somente contra ti eu pequei. O seu pecado agride o Senhor Jesus, agride a pessoa do Senhor Jesus. Se José fizesse aquilo, seria uma infidelidade a um Deus fiel. Irmãos, e existem muitas coisas que me motivam a não pecar. Uma delas é quando eu me ponho a pensar em como Deus tem sido bondoso comigo, me dando uma esposa tão especial, me dando um pai e uma mãe tão maravilhosos, me dando uma igreja tão maravilhosa para pastorear, pessoas tão especiais como o Rony, como o Newton, que tá sob o nosso pastoreio aí há mais de 16 anos, pessoas especiais. Como é que eu poderia ser infiel a um Deus fiel? Não podemos, queridos, não podemos. E aí ele vai para o presídio mesmo. Mas lá no presídio ele começa a crescer novamente, por causa do caráter dele, por causa da índole dele. E o carcereiro, com o passar do tempo, percebeu que podia confiar em José, que podia confiar as chaves do presídio na mão de José. E com certeza, quando você tem o Espírito Santo, gradativamente as pessoas vão percebendo que podem confiar em você. Mas quando alguém é um santo do pau oco, às vezes até num primeiro momento as pessoas confiam, mas depois percebem que se trata de um hipócrita e deixam de confiar e até se afastam. Sei que está lá, José na cadeia. E o que ele faz na cadeia? Trabalha, sem ganhar nada. Serve, servir. E se tem uma coisa que eu aprendo na seara do Senhor, na obra do Senhor, é servir. Inclusive, quando nós entrarmos no paraíso, a palavra do Senhor para nós vai ser qual? Servo bom e fiel. Entra agora no descanso do teu Senhor. Somos servos. Que não serve para servir, não serve para viver. Quando nos encontramos com Cristo, o Senhor te honra, o Senhor te fortalece, o Senhor te cura, o Senhor te transforma, mas o Senhor também amacia o teu coração e coloca no teu coração a disposição para servir. Servir os mais bonitos, os menos bonitos, os maiores, os menores. O chamado do cristão é para servirmos. Lá na cadeia, José lida então com sonhos mais uma vez. Aparecem lá 2 funcionários de Faraó, o copeiro e o padeiro, cada um ali com um sonho diferente, e apresentam sonhos para José, e José os interpreta. E eu vejo em José um especialista em sonhos. Já pensou que coisa maravilhosa? Trazem esses sonhos a José. Não vou contar detalhadamente, que eu precisaria de várias horas aqui. E o que acontece? José interpreta os sonhos e do jeito que José interpretou, aconteceu. Tu vai morrer. Já era. Game over para você. Daqui a alguns dias, os corvos estão arrancando o teu olho aí no mastro aí. Já você, não, você vai viver, você vai ser restabelecido ao governo lá, junto ao faraó. E, por favor, quando você for restabelecido, lembra de mim. E foi batata. Do jeito que José interpretou aquele sonho, foi o que aconteceu. E o José tinha pedido ajuda para o moço, e o que aconteceu quando o copeiro chegou ao governo lá novamente, José tinha pedido ajuda, e ele se esqueceu de José. Irmão, isso deixa a gente com muita raiva. Quando você ajuda as pessoas, quando você é instrumento de Deus para abençoar as pessoas, você faz um monte de coisa boa pelas pessoas e as pessoas se esquecem de você. Mas, realmente nós podemos ser esquecidos pelos homens, mas não esquecidos por Deus.
Eu ainda não pedi essa noite, vou pedir agora. Fala para o seu vizinho aí, Deus não se esquece de você. Olha nos olhinhos dessa pessoa. Fala, Deus não esquece de você. Se você for da Bahia, olha para ele e fala, meu rei, Deus não se esquece de você, meu rei. Manhã, para mim, manhã. Deus não se esquece de você, manhã. Deus não esquece, Deus não havia esquecido. E José não ficou assim, Deus esqueceu de mim, ele esqueceu de mim. Tem gente que assumia tipo aquela postura daquele cara lá. Eu não tenho ninguém que me lance no tanque quando a água é agitada. Eu não tenho ninguém. Irmão, você já conheceu alguém assim? Que só fica se lamentando. Mas se fulano me ajudasse, eu teria conseguido. Se meu pai tivesse me pagado a faculdade para mim. Se o meu cunhado, se aquela pessoa tivesse feito isso por mim. Tinha um monte de gente que podia ter feito um monte de coisa para mim que não fizeram e eu nem ligo. Vou agora olhar para frente, crer em Deus, vamos parar de confiar nas pessoas. Deus usa as pessoas, mas a nossa confiança não deve estar nas pessoas, deve estar em Deus. Eu ajudo as pessoas sabendo que pode acontecer dessa pessoa retribuir, como pode acontecer dessa pessoa fazer o mal para mim, como já aconteceu muitas vezes. Mas se ela fizer isso, o defeito é dela, não meu. Eu vou continuar fazendo o que é certo. Mas a palavra do Senhor, ainda que a mãe se esqueça do filho que amamenta, Deus não se esquece de você. Mas chegou uma hora que Faraó teve um sonho muito difícil de interpretar. As vacas, as espigas e tal. Apresentou para todos os sábios no reino. E os sábios lá, ninguém conseguiu interpretar. Até que o copeiro... Caramba, acabei de me lembrar do cara que estava lá na cadeia comigo. Ele estava ali, ele interpretou meus sonhos e foi certinho. Ele ainda pediu para eu ajudar ele, eu me esqueci. Será que ele está lá ainda? Faraó, lá na prisão tem um cara que tem a manha dos sonhos. Com certeza, se Faraó for falar com ele, ele vai destrinchar esses sonhos aí direitinho. E Faraó, então traga lá ele então para mim. Então, José é trazido à presença de Faraó, barbeado, bonitinho, cabeça erguida. E Faraó apresenta os sonhos a José. E José, Faraó, não foram 2 sonhos que você teve, foi um sonho só. E esses sonhos ilustram, na verdade, 7 anos de abundância, que serão seguidos por 7 anos de escassez absoluta. Cabe a Faraó, todavia, economizar durante os dias, durante os anos de abundância, guardando um percentual, para que durante o período de escassez haja abundantes cereais nos celeiros do Faraó. E o Faraó que estava ali com certeza ouvindo aquela interpretação, eu imagino o Faraó dizendo, isso! Essa é a interpretação que eu tanto precisava. Com certeza, essa é a interpretação desse sonho. E todo o reino, e José, o coração de ouro fica mais quieto, né? Já viu que tem hora que a gente está o coração a mil e a gente fica quieto assim. E o Faraó falou, com certeza, isso daí tem o Espírito Santo de Deus. Estou vendo, foi o que a irmã Alana falou. Estou vendo o Espírito Santo na vida dele. E ele é que vai ficar responsável aqui por essa contabilidade, por essa organização. Que a gente não vai encontrar outra pessoa igual ele aí, com tanta sabedoria, não. E aí começa a mudar drasticamente a vida de José. E eu tenho algumas pequenas observações quanto a isso. José, quando trouxe essa interpretação, queridos, ele foi instrumento de Deus. Ele foi um homem que tinha a palavra de Deus nos lábios dele. E isso faz toda a diferença. Quando você chega em um lugar para pregar, quando você chega em um lugar para aconselhar, quando tu chega em um lugar e começa a partilhar o que Deus tem colocado na tua vida, as tuas palavras são como flecha que acertam o alvo. Imagina uma flecha assim, ó. E acerta o coração. Quando você é instrumento de Deus, quando o Espírito Santo enche a tua vida, as tuas palavras fazem sentido, tocam o coração, quebrantam o coração, alegram o coração.
Se tiver que quebrantar o coração, bom quebrantamento, quebranta, porque às vezes a tua palavra faz a pessoa chorar, às vezes a tua palavra faz a pessoa sorrir, e as pessoas ao redor percebem, esse é homem de Deus, essa mulher é uma mulher de Deus, porque quando ela chega na minha casa e começa a conversar comigo, eu percebo o brilho do Espírito Santo no rosto dela, eu percebo pelas palavras dela, não pelos clichês evangeliqueis aí, pela linguagem religiosa, não, mas pelas palavras, pelo caráter oportuno das palavras, pela sabedoria das palavras, pela ternura nas palavras, que essa pessoa, esse homem, essa mulher tem o Espírito Santo. Isso foi a todos visível. Foi visível a Faraó. E começou então um período de uma imensa colheita, não apenas no Egito, mas na vida de José. E se ele tivesse errado nesse meio do caminho, se ele tivesse sido incrédulo, ele não teria vivido isso. E queridos, você vive um período de luta, de escassez, de deserto, mas você não pode desistir dessa caminhada, senão a gente não vai conseguir entrar na terra prometida. Você não pode desistir, você não deve desistir, você não pode abrir mão de ser fiel ao Senhor, você não pode abrir mão de ser compromissado com o Senhor. Chegou o momento ali da colheita, percebo, nessa visão, inclusive José lhe diz o seguinte, não está em mim a revelação dos sonhos, 41:16, mas Deus dará resposta favorável ao faraó. José, ele se coloca numa posição de dependência do Espírito Santo, ele não se acha o rei da cocada preta, ele não se acha o grande sabe-tudo, os oráculos divinos judaicos, não, ele se coloca numa posição de dependência do Senhor. Seja você o homem mais lindo desse mundo, a mulher mais sábia desse mundo, mas jamais deixe de ter uma postura de dependência do Espírito Santo e reconhecer que está no Senhor as fontes de sabedoria, de riqueza, de unção, essas fontes estão no Senhor. E então José foi exaltado, não apenas exaltado por Faraó, exaltado por Deus. Vejo a história de José marcada por sonhos, lágrimas, dor, fé, confiança, perdão e vitórias. Mas assuma para mim em José um homem com aliança com Deus. Eu queria orar com você. Eu queria que você fechasse os olhos nesse momento. Eu queria que você fechasse os olhos. E eu vou orar por ti. Meu Deus e meu Pai, nós oramos agora em Teu nome, Jesus. E eu oro por cada um, Senhor, que está aqui, por cada um que está ouvindo a Tua palavra nesse momento, ó Deus. Senhor, Tu sabes como as algemas são dolorosas. Tu sabes, Senhor, como os ferimentos produzidos pelos carcereiros são dolorosos. Tu sabes, Senhor, o sofrimento que teus filhos e filhas passam durante esse período de deserto, durante um período, Senhor, que estamos distante de Ti também, ó Deus. Tu sabes, Senhor, quantos de nós estão com leite derramado, com sonhos destruídos, ó Senhor. Mas nós cremos em Ti. Nós cremos, Deus, que Tu existe. E que Tu podes fazer algo especial em nossos corações. Nós cremos que Tu pode mudar as nossas vidas. E eu peço agora em Teu nome, ó Deus, em Teu nome, ó Jesus Cristo, toca no profundo de nossos corações. É certo que existem mudanças necessárias no nosso exterior, mas, Senhor, comece essa transformação por dentro de nossos corações, em nossa personalidade, no nosso caráter, na nossa vida espiritual, e que ela, Senhor, se avolume e alcance todas as áreas de nossas vidas. E Tu sabes, Senhor, que existem pessoas como José, que há anos têm sofrido, até desistiram dos sonhos, mas os sonhos de José se realizaram. Sonhos que vinham de Tua parte,
e que se cumpra, Senhor, os teus planos também na vida de cada um dos teus filhos que me ouvem nesse momento, Deus. Nós te bendizemos, Tu és um Deus lindo, Tu és um Deus fiel, e nós confiamos em Ti, confiaremos em Ti e cremos que nossas palavras são por Ti ouvidas. Nós oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.